Olá pessoal, bem-vindo à aula sobre eficiência de algoritmos. Apesar dessa aula ser um pouco mais teórica, essa teoria tem implicações práticas muito relevantes. A área que trata de medir a eficiência de algoritmos na computação é mais conhecida como análise de algoritmos. Essa área é uma área bem ampla e que não trata só da eficiência de algoritmos, trata de outros assuntos também. E nessa área, a eficiência de algoritmos é formalmente conhecida como complexidade de algoritmos. O objetivo é, para um mesmo problema, se a gente tem diferentes algoritmos para resolver esse mesmo problema, como que a gente pode dizer qual algoritmo é melhor do que qual? Ou qual o custo de cada algoritmo? E essa pergunta, em princípio, pode parecer trivial, mas ela não é nada trivial porque tem vários pontos que influenciam a resposta a essa pergunta. Então, a resposta depende de muitos fatores. Primeiro, qual eficiência de que nós estamos buscando? Eficiência em relação a tempo de execução do algoritmo? Eficiência ao uso de memória? A gente está querendo algoritmos que usam menos memória? Ou uso da conexão com a internet, por exemplo, a gente quer algoritmos que usam menos, fazem menos comunicação com outros programas remotos. E esses pontos depende da aplicação. Para cada aplicação você vai querer privilegiar ou dar mais importância a alguns desses pontos. Tá? Outro ponto importante é que depende do computador onde você vai executar o algoritmo. Né? A eficiência de um algoritmo pode ser afetada pela máquina onde você vai executar. E outro ponto que também influencia o custo de um algoritmo é quais são os tipos de instâncias do seu problema. Por exemplo, imagine que você quer resolver o problema de caminho mais curto em um mapa, né? Você quer implementar um algoritmo de um sistema de GPS, de navegação, né, em uma cidade, né, em um mapa. Se você tiver com um mapa de uma cidade, em geral esse mapa tem características bem diferentes de um mapa de um estado, né, ou de rodovias. Na cidade, dentro da cidade, os caminhos tendem a ser, né, horizontais ou verticais, né, tendem a ser mais alinhados, né, porque tem os quarteirões. E já nas rodovias, o formato das rodovias é bem mais variado, né? E isso pode influenciar muito o desempenho de diferentes algoritmos. Alguns algoritmos podem ser mais eficientes em cidades e outros algoritmos podem ser mais eficientes em rodovias. Isso, né, em termos, por exemplo, de custo de tempo de execução, né, por exemplo. Então, todos esses pontos que eu comentei influenciam esse problema de medir a eficiência de algoritmo. E durante a aula eu vou tentar tratar cada um desses pontos, né, e como que a complexidade de algoritmos, essa área de complexidade de algoritmos trata cada um desses pontos para permitir que a gente compare diferentes algoritmos para o mesmo problema. Primeiro ponto que a gente vai abordar, então, eficiência em relação a quê? A gente vai querer medir eficiência de tempo? A gente quer escolher o algoritmo que seja mais rápido? Ou a gente quer o algoritmo que use a memória da forma mais parcimoniosa possível, da forma mais eficiente possível? E memória, vocês sabem que existem diferentes tipos de memória. Às vezes a gente está mais preocupado com a memória RAM, com a memória principal. E às vezes a gente está mais preocupado com o HD, com a memória secundária, porque diferentes algoritmos podem usar esses dois recursos. Certo? Outro recurso que a gente pode estar interessado é a comunicação, né? Minimizar a comunicação entre máquinas remotas.
E existem diversos outros recursos de um sistema computacional que pode ser importante para você na hora de decidir qual algoritmo é melhor do que o outro. E na realidade, nesse ponto, não tem muito o que a gente resolver. Depende da aplicação. E por padrão, né, na realidade, o mais comum quando a gente está comparando algoritmos é comparar o tempo de execução desses algoritmos, o custo em relação ao uso da CPU. Isso é o mais comum na maior parte das aplicações. Tá? As técnicas que a gente vai ver nessa aula podem ser aplicadas também para analisar memória ou comunicação. Só que em alguns casos, né, elas precisam ser adaptadas. Então o foco dessa aula vai ser custo de algoritmos em relação ao tempo de execução, né, em relação ao uso da CPU. Então vamos olhar agora um exemplo de um algoritmo bem simples e tentar derivar alguma técnica, alguma maneira da gente analisar qual o custo computacional desse algoritmo, qual o custo em relação ao tempo de execução. Esse algoritmo aqui é o algoritmo de busca sequencial que vocês já conhecem, né? Dado um vetor com números inteiros, aqui no nosso caso, e um número inteiro x, eu quero buscar esse valor de x no vetor. Certo? Então, eu vou fazer um for, percorrendo todas as posições do vetor, comparando cada posição do vetor com o x. Se eu achar o valor x em alguma posição do vetor, eu retorno aquela posição. Caso esse for vá até o final e nunca entre nesse if, ele vai retornar -1, indicando que o elemento não está no vetor. Então, o que eu estou fazendo aqui, o que eu fiz aqui foi reorganizar um pouco esse código para separar, né, como o for tem 3 operações, né, no cabeçalho do for, eu coloquei cada operação em uma linha para a gente conseguir fazer uma análise mais detalhada desse algoritmo. E aí eu coloquei as linhas aqui numeradas e 2 colunas adicionais, né? Uma coluna que a gente vai anotar qual é o custo de cada uma dessas operações, né? Qual o tempo de execução de cada uma dessas operações. E né, não é só eu somar qual o tempo individual de cada operação. Por quê? Porque eu tenho um laço de repetição aqui. Então, tem algumas operações, diversas operações aqui, que podem ser executadas mais de uma vez. Então, eu tenho que anotar qual o custo de cada operação e também saber quantas vezes cada operação vai ser executada, para eu ter uma noção, né, do tempo total de execução desse algoritmo. Correto? Então, primeira coisa, eu estou ignorando aqui a declaração do método, né, o cabeçalho do método e o abre chaves e o fecha chaves. Estou desconsiderando o custo da chamada desse método, certo? Eu estou interessado porque eu estou interessado no algoritmo em si, não no método, né? Como que o usuário vai usar esse método. Certo? Então eu vou desconsiderar essas partes, vou olhar só para as operações específicas desse algoritmo, tá bom? E aí eu estou fazendo uma operação aqui, para começo eu já estou fazendo uma operação aqui que é desnecessária, né? Eu estou atribuindo a essa variável n o tamanho do meu vetor, né? O número de elementos do meu vetor. Eu estou fazendo isso porque, primeiro, para não ficar escrevendo o VLength aqui no meio do algoritmo, mas mais importante do que isso, é que o custo, né, o tempo de execução desse algoritmo vai ser totalmente dependente do tamanho desse vetor. Certo? Vai ser dependente de outras coisas também, mas principalmente do tamanho do vetor. Então, eu vou usar o n, né, sempre para referenciar o número de elementos do vetor, ok? Para evitar de ficar falando de VLength e usar o VLength nas fórmulas que a gente vai derivar para calcular o custo desse algoritmo. Tá bom? Então, olha, essas duas operações, que é
essa operação que é desnecessária, mas coloquei aqui, né, já expliquei a razão. E a inicialização do contador do for são duas operações que são executadas uma única vez, certo? E sempre vão ser executadas uma única vez. Esse algoritmo sempre vai passar por essas duas operações, vai executar elas uma única vez e nunca vai voltar aqui, ok? Agora, qual o custo de cada uma dessas operações? Quanto tempo cada uma dessas operações leva para ser executada? Não sei. Depende de qual máquina eu estou executando. Né? Aqui são duas operações, né? Mas às vezes você inicializar uma variável com zero, dependendo do compilador, da máquina, do sistema operacional, pode ser mais barato do que fazer uma atribuição de uma variável, né? Uma atribuição que não seja zero. Atribuir um valor não zero a uma variável. Então, eu não tenho como saber o custo exato dessas operações. Então, eu vou colocar duas variáveis aqui. Ó. C1 é o custo, né, dessa operação na linha 2, C2 é o custo dessa operação na linha 2. Desculpa, C1 na linha 1, C2 na linha 2. Okay? Eu vou fazer a mesma coisa para todas as outras operações, porque, né, não sei qual o custo de cada uma delas. Então, eu vou criar um custo para cada operação aqui do meu algoritmo, ok? Agora, tem outro problema para essas operações da linha 3 à linha 7. Eu não sei quantas vezes cada uma dessas operações vão ser executadas, né? Porque essa comparação do for aqui, né, se o i, enquanto o i for menor que n, a quantidade de vezes que ela vai ser executada depende do conteúdo do vetor e do valor x. Por quê? Porque se esse if for verdadeiro em algum momento, ele vai parar o algoritmo nesse momento. Então, se o elemento procurado estiver na primeira posição do vetor, essa comparação vai ser executada uma única vez. Correto? Se ele estiver lá no meio, ele vai ser executado, né, n sobre 2 duas vezes. E se o x não tiver, ou tiver na última posição, ele vai ser executado n vezes. Então, a quantidade de execuções desse cara depende do conteúdo dos dados, né, de entrada do meu algoritmo. Então, eu também vou criar uma variável aqui, T3, para indicar que essa operação da linha 3 vai ser executada T3 vezes e ela tem custo C3, certo? É a mesma coisa para as outras operações, porque todas elas dependem da execução do algoritmo, certo? Agora, uma coisa que a gente sabe, ó, é que se essa operação é executada T3 vezes, a operação na linha 4 ela vai ser executada T3 menos uma vez. Concordo? Porque sempre, né, o incremento do for só vai ser executado se isso aqui for verdadeiro. Né? Se em algum momento isso aqui der falso, que vai ser quando o for acabar, né, esse i não vai ser executado. E sempre, né, o incremento é executado no final da iteração, isso aqui é executado no início da iteração. Então, mesmo se ele sair porque esse teste deu falso ou porque ele entrou no if, de qualquer maneira, esse cara sempre vai ser executado uma vez a menos. A mesma coisa para o if, já que o if também vai ser executado uma vez a menos do que a comparação. E o return, esses dois returns, como são returns, né? O return em qualquer algoritmo, ele em qualquer método, ele só pode ser executado uma única vez. Né? Então, tanto T6 quanto T7 vão ser executados uma única vez no máximo. Né? Em alguns casos, eles podem não executar. E só um dos dois vai ser executado. Né? Sempre, né, um dos dois será executado uma única vez. Então, o T6 e T7 é igual a 1 ou 0, mas também depende do fluxo do algoritmo, que depende dos dados de entrada. Bom,
Então, aqui a gente tem dois problemas, né? Primeiro, é que cada operação tem um custo e a gente não sabe qual é o custo de uma ou de outra, certo? E o segundo problema é que a gente não sabe exatamente quantas vezes cada operação vai ser executada. Então, a gente vai começar, para a gente conseguir comparar dois algoritmos e dizer com precisão que um é melhor do que o outro, a gente vai precisar fazer algumas simplificações nessa nossa análise. Senão a gente não vai conseguir comparar algoritmo nenhum, porque todo algoritmo vai ter um custo que depende de um monte de variáveis, né? A gente está aqui com um algoritmo super simples e a gente já tem aqui 14 variáveis. Então, a primeira simplificação que a gente vai fazer é em relação ao custo das operações. A gente vai considerar que todas as operações têm o mesmo custo. Isso não é verdade, mas para a gente depois lá na frente vai ficar mais claro que isso é uma simplificação que não faz tanta diferença para o tipo de análise que a gente vai fazer. Tá? Uma coisa a gente sabe é que cada uma dessas operações ela tem um tempo constante de execução. Tá? Independente da arquitetura que você estiver trabalhando, do computador que você estiver trabalhando, uma atribuição desse tipo sempre vai ter um custo, o mesmo custo. Uma comparação pode ter um custo diferente de uma atribuição. Isso é normal. Mas a comparação sempre vai ter o mesmo custo. Aquele mesmo computador. Ok? Então, a gente é uma simplificação, mas é uma simplificação bem razoável que não afeta muito a nossa análise. Agora, então a gente tratou essa questão, né, de diferentes máquinas, né? Se a gente, com essa simplificação de considerar o custo constante para todas as operações, agora não importa mais em que máquina eu estou executando, correto? Porque eu estou considerando um custo aí constante que pode variar de uma máquina para outra, mas o que a gente está querendo comparar são algoritmos. A gente está querendo olhar para dois algoritmos e dizer qual deles é mais rápido, qual o custo de cada um, independente da máquina que você vai executar ele. Se você executar os dois em uma máquina lenta e depois executar os dois em uma máquina mais rápida, os dois vão ficar mais rápidos, na máquina mais rápida, certo? E a nossa intenção é que a gente consiga saber qual é a relação de custo entre os dois algoritmos, qual é melhor do que o outro, ok? Agora, um outro problema que a gente tem, que a gente comentou, é a questão dos dados, qual vai ser o fluxo de execução do algoritmo. A gente viu que esse algoritmo super simples aqui de busca sequencial, o fluxo que ele vai seguir depende dos dados. E isso é super comum, na realidade, quase sempre é assim, né? O algoritmo ele roda de acordo com os dados de entrada. Então, no caso aqui da busca, o fluxo depende se o x está ou não está no vetor. E se ele está, em qual posição do vetor ele está, certo? Então, se ele estiver no início do vetor, esse algoritmo vai ser rápido, sempre. Se ele sempre estiver na primeira posição, esse algoritmo vai sempre ter um tempo de execução constante. Mas é óbvio que, né, em geral, nem sempre você vai cair nesse caso fácil, né? Então, para permitir a gente, de novo, né, conseguir comparar dois algoritmos que resolvem o mesmo problema, independente dos dados que você fornece para esses dois algoritmos, eu quero comparar esses dois algoritmos. Então, a gente vai fazer uma análise que a gente chama de análise de pior caso. A gente vai pegar para cada algoritmo e pensar qual é o pior caso para aquele algoritmo. Como a gente está considerando tempo de execução, o pior caso é aquele que faz o algoritmo executar por mais tempo. E nesse caso, qual é o pior caso? É quando o elemento x não está no vetor. Às vezes, né, a gente pensa que pode ser quando o elemento está na última posição do vetor.
Esse é quase o pior caso, mas não é o pior, porque quando ele está na última posição, ele vai entrar na última, quando o i estiver valendo n-1, ele vai achar o elemento lá e vai retornar o i aqui, certo? Se o x não está no vetor, ele vai quando o i vale n-1, esse if vai dar falso, o for vai acabar, ele vai voltar, vai fazer um incremento do i, aí vai fazer esse teste novamente, vai ver que o i é igual a n e vai sair do for e vai retornar -1. Então tem duas operações, né, se não me engano, a mais quando o elemento não está no vetor. Duas operações a mais que vão ser executadas, comparados com um elemento que quando o elemento está na última posição. A diferença é bem pequena, mas o pior caso é esse. E aí, considerando esse pior caso, agora a gente pode simplificar essas variáveis que a gente tinha aqui, né? A gente pode dar valores mais específicos. E agora, os valores, né, a quantidade de repetições que eu tenho para cada uma dessas operações é algo que depende apenas do tamanho do vetor. Então, no pior caso, essa comparação aqui vai ser executada n mais uma vez, onde n é o número de elementos no meu vetor, certo? E aí o n, né, é o tamanho da minha entrada, né? E o tamanho da minha entrada, em geral, é algo sempre muito relevante para o custo do algoritmo, tá? Então, sempre a gente vai fazer uma análise em função do tamanho da entrada. E esse tamanho da entrada depende do problema, tá? No caso aqui dessa busca, é bem claro que o tamanho da entrada é o tamanho do vetor, é o número de elementos do vetor. Tá? Em alguns casos eu posso ter que o tamanho da entrada depende de mais de uma variável, não só n, né? Por exemplo, se eu estiver fazendo uma operação com uma matriz, o tamanho da matriz é o número de linhas vezes o número de colunas, né? E aí o tamanho da entrada não é o número de linhas nem o número de colunas, é um vezes o outro. O tamanho da entrada é o número de elementos da matriz. Ok, então é isso, né? Essa comparação é executada n mais uma vez e o incremento e a comparação do if aqui são executadas exatamente n vezes. Esse return nunca vai ser executado porque o x não está lá, né? Então ele nunca vai entrar nesse return e ele sempre vai retornar -1, então a gente sempre vai executar esse return. Certo? E aí agora, para eu calcular o custo total desse algoritmo, é simplesmente eu somar os valores dessas duas colunas multiplicados, né? Então é c vezes 1 mais c vezes 1 mais c vezes n mais 1, certo? C vezes n. E eu vou chegar nessa fórmula. E aí esse é um padrão da gente usar tempo, time, o tempo desse algoritmo em função do tamanho da entrada é igual a 3 vezes c, né? São esses c's que são constantes aqui, essas três operações constantes, mais c vezes n mais 1, mais 2 vezes cn. Estava errado, né? Aqui estava faltando 2, é 2 vezes cn, que é cn mais c vezes n, certo? Simplificando aqui, a gente tem que o custo é esse aqui, é 4 vezes C mais 2 vezes C vezes N. Então, é 4 vezes uma constante que depende do custo das operações aqui no computador que eu estiver considerando, mais 2 vezes essa mesma constante multiplicado por N. Certo? Então, esse fator aqui, esse termo aqui, é um termo constante, né? E esse termo aqui depende, né? Depende do n, que depende do tamanho da entrada. Bom, essa é a análise de pior caso, certo? E a gente pode considerar outras análises, por exemplo, análise de melhor caso, que no caso desse algoritmo, qual é o melhor caso? Quando o x estiver na primeira posição do vetor, certo?
E tem essa análise de melhor caso, ela é muito pouco usada, tá? Porque, né, em geral, não faz muito sentido você analisar só os casos bons para o seu algoritmo. Você tem que considerar casos ruins também, né? Agora, uma análise muito usada também é a análise de caso médio, que é você calcular o custo de um algoritmo na média de todas as entradas possíveis. Então, basicamente você tem que considerar todas as entradas possíveis, calcular o custo de cada uma delas e calcular a média. É lógico que, em geral, você não faz isso de forma explícita, porque às vezes é até impossível você calcular isso de forma explícita, porque a quantidade de entradas possíveis pode ser infinita. Mas analiticamente você consegue fazer isso para alguns algoritmos. Mas é mais difícil fazer análise de caso médio, né? O caso médio são mais casos, né? São casos mais gerais, é mais difícil você fazer essa análise. Então, o mais comum mesmo é a análise de pior caso. Porque a análise de pior caso tem uma utilidade legal também, né? Você garante que seu algoritmo nunca vai ser pior do que esse tempo aqui, certo? Isso é algo muito forte. Com isso, então, a gente resolveu 2 pontos parcialmente. A questão dos diferentes tipos de computadores que a gente pode ter. A gente simplificou aqui o custo das operações. E a questão dos dados, né? Que dependendo dos dados de entrada, o algoritmo vai ter um comportamento diferente, um custo diferente. E a gente vai focar então em análise de pior caso. Só que a gente ainda vai fazer mais uma simplificação, porque a gente chegou aqui em uma fórmula que ainda é meio complexa para um algoritmo tão simples quanto esse, né? Essa fórmula aqui, ela torna difícil comparar um outro algoritmo de busca, né? Tem valores particulares aqui, e mais do que isso, né? Se eu já simplifiquei o custo dessas operações, né? Não existe um custo C para todas, né? Cada operação vai ter um custo diferente. Agora eu tenho aqui um 4 vezes C, um 2 vezes C, e esse 2 vezes C multiplicando o tamanho da minha entrada, que é algo muito importante. E aí eu posso simplesmente 4 vezes C, 2 vezes C, eu posso simplesmente considerar que são outras constantes. Então eu vou fazer mais uma simplificação. E outra motivação para essa simplificação é que a gente está interessado em analisar o custo de um algoritmo para entradas grandes. Não faz muito sentido eu analisar algoritmos quando a minha entrada é muito pequena. Porque se eu estou querendo analisar o tempo computacional, se a entrada é pequena, sempre vai ser rápido. Eu posso executar um algoritmo força bruta, um algoritmo super trivial, que ele vai ser rápido. O meu problema começa, né, eu tenho interesse em algoritmos eficientes quando eu tenho muitos dados. Então, a gente vai fazer o que a gente chama de análise assintótica, que é uma análise considerando quando o n cresce muito, quando o n é muito grande. Particularmente, né, matematicamente, a gente vai fazer uma análise de uma forma que esse grande, né, pode ser até o infinito, tá? Mas na prática, né, não precisa ser tão grande assim, tá? E para isso a gente vai usar um conceito, né, uma ferramenta matemática que mede a ordem de crescimento de funções. Que basicamente, intuitivamente, o que ela dá é quão rápido essa função de tempo, né, do meu algoritmo cresce à medida que o n cresce. E aí o que eu vou conseguir com isso é comparar
dado dois algoritmos, como que esses dois algoritmos, como que o custo desses algoritmos se comporta à medida que o meu N cresce. Né? E eu vou estar interessado em algoritmos em que esse state de N cresce mais lentamente do que o outro algoritmo, né? À medida que a minha entrada cresce. E é isso vai nos dar o efeito disso, né? É que as constantes a gente vai ignorar elas, né, nessa conta. Então 5C mais 2CN é igual, né? Eu posso, como essas constantes aqui eram operações e esse C na realidade não era o custo de operação nenhuma, era uma média ali das operações, né? Um chute sobre o custo daquelas operações. 5C é outra constante, né? Se seja era uma constante, 5C é outra constante, eu posso, né, chamar ela de C', 2C é outra constante, posso chamar ela de C duas linhas, né? E aí, se eu estou considerando o N grande, esse C' aqui vai se tornar, vai sumir, né? Na prática ele não vai ser importante, certo? Quando esse N for muito grande. Então eu posso escrever a minha T de N como sendo uma constante C3 linhas multiplicado por N, certo? E essa análise assintótica vai ter esse efeito. Eu vou poder simplesmente jogar fora essas constantes. E além disso, eu não vou jogar fora só essas constantes que não multiplicam o N. Eu vou ignorar o tamanho de constantes que multiplicam o N, né? Então, se eu tenho um algoritmo que é 10N e um algoritmo que é 1 vezes N, para mim vão ser dois algoritmos equivalentes que vão ter o mesmo custo assintótico. E aí aqui tem a definição formal do que significa essa ordem de uma função, que a gente chama de O. Né? A gente fala que uma função f de n ela pertence ao conjunto, né, O de g de n. De forma mais simples, a gente diz que essa função f ela é dominada pela função g. Né? Ela, de forma assintótica, ela é menor ou igual que a g de n. Ela não cresce mais do que a g de n assintoticamente. Intuitivamente, é isso aqui, ó. Imagina que a gente tem essa função, a f de n seja essa função azul aqui, e a g de n é essa função vermelha. Na realidade, essa função vermelha é a g de n multiplicada por uma constante qualquer, tá? A f de n ela vai pertencer ao O da g de n, ela vai ser dominada pela g de n, dominada superiormente pela g de n. Quando acontecer isso aqui, ó, ela pode até ser, a f de n pode até ser maior do que a g de n em algum momento. Mas se você multiplicar essa g de n por uma constante grande o suficiente e considerar o n só a partir de um n0, também arbitrário aí que você pode definir, grande o suficiente, você tem que daqui para frente a f de n é sempre menor ou igual que o c multiplicado pela g de n, certo? Então daqui para frente o c vezes a g de n é sempre maior do que a f de n. Se você consegue mostrar isso, você mostra que a f de n ela pertence à ordem de g de n. E a gente escreve, né, também assim, f de n é igual ao O de g de n, o que matematicamente não é preciso, mas é comum a gente escrever dessa forma. Ou, mais comum ainda, a gente simplesmente dizer que a f de n é O de g de n. Isso a gente chama de notação O. Para a gente entender melhor esse conceito, né, vamos para um exemplo. Imagina que o custo do meu algoritmo, né, depois de fazer todas aquelas simplificações, eu cheguei que o custo do meu algoritmo é igual a 5 mais 2 vezes n. E aí, eu quero provar que
Isso aqui é O de N. Né? Isso aqui significa o quê? Significa dizer que essa função aqui, que é um pouco maluquinha, ela cresce assintoticamente, ela cresce junto com O de N. Ela cresce junto com a função N, mais especificamente. Certo? Então, isso também significa dizer que o meu algoritmo, o custo dele é linear, né? Ele cresce linearmente com o tamanho da minha entrada. O que, em geral, é muito bom. Em geral. Se um algoritmo ele é linear, o custo dele é linear, em geral ele é um bom algoritmo. Mas isso depende do problema. Né? Tem problemas que existem algoritmos bem mais rápidos do que pode ir. Bom, para provar isso, a gente tem que... Então, no meu caso, nesse caso aqui, a f de n é o 5 mais 2n. E o g de n é n, simplesmente. Então, para provar que isso aqui é verdade, eu tenho que provar que a função minha f de n é menor ou igual que o c de n, que c vezes n, para algum n0, para algum c e para algum n0 arbitrário. Eu tenho que escolher, eu posso escolher. E aqui é bem fácil eu mostrar isso. Ó. Basta eu tomar o c igual a 3. Aí eu escolho o c igual a 3 pelo simples fato que do lado de cá eu tenho 2 vezes n. Então, se eu coloco 3 vezes n aqui, eu vou acabar ficando com n só de um lado. Se eu passo 2n para lá, eu fico com n do lado de cá. E aí eu chego nessa forma aqui, n maior ou igual que 5. Isso significa que para c igual a 3, isso aqui é verdade quando n for maior ou igual que 5. Então, eu acabei de provar que isso aqui é verdade, ou que isso aqui é verdade, ou que 5 mais 2n é O de n. E eu provei isso como? Usando c igual a 3 e n0 igual a 5. Então, achei aqueles dois valores que mostram que essa função é O de n. Ok? Vamos ver outro exemplo aqui, agora com n ao quadrado. Então, a função n ao quadrado mais n menos 1. Essa função ela é O de n ao quadrado. E também não é muito difícil mostrar. Né? Para mostrar isso, eu tenho que mostrar que isso aqui é menor ou igual que c vezes n ao quadrado para algum c e algum n0 arbitrário. E eu vou tomar o c igual a 2, novamente, para eu isolar aqui e ficar com n ao quadrado. Só um n ao quadrado aqui de um lado. E aí eu vou chegar nessa forma, ok? N ao quadrado é maior ou igual que n menos 1. E aí se eu mexer mais um pouquinho, eu tenho que n ao quadrado, né? Passo n menos 1 para o lado de lá. N ao quadrado menos n mais 1 é maior ou igual que 0. Quando que isso é verdade? A partir de n igual a 1, isso aqui é verdade, né? Porque o n ao quadrado, ele cresce mais rápido que o n, né? Então, como eu estou fazendo n ao quadrado menos n, esse cara aqui sempre vai ser maior que esse, desde que o n seja maior ou igual que 1. Se o n fosse menor do que 1, aí ia acontecer o contrário. Esse cara aqui ia acabar ficando menor do que esse, né? Mas isso para n menor do que 1 não faz sentido, porque n é o tamanho da minha entrada, né? Então, em geral, não faz sentido se ter uma entrada quebrada e menor do que 1. Então, com n0 igual a 1 e o c igual a 2, eu mostro que isso aqui é verdade. Então, eu acabei de mostrar que essa função é O de n ao quadrado. E só para a gente, na realidade, a gente não precisa sempre achar o c e o n0, tá? Quando a gente tem um polinômio, em geral é bem simples dizer qual O que é para aquele polinômio, né?
Então, para um polinômio n ao cubo mais 5n ao quadrado, isso aqui é O de n ao cubo. Tá? E de forma mais geral, né, se eu tiver, né, qualquer constante multiplicando n elevado a k, mais uma outra constante multiplicado n elevado a k menos 1, né, ou seja, um polinômio de qualquer grau sempre vai ser O de n elevado ao maior grau do polinômio, tá? N elevado a k. Então, os polinômios de menor grau, os termos aqui que são polinômios de menor grau, são sempre dominados pelo polinômio de maior grau. Vamos voltar a outro exemplo agora. A gente mostrou que a busca sequencial é O de n, né? Então ela tem um custo linear, né? Cresce linearmente com o tamanho da entrada. Agora, vamos ver outro algoritmo, que é um algoritmo um pouco mais complicado e também um custo maior, mais custoso. Esse algoritmo aqui a gente vai ver mais para frente na disciplina o problema de ordenação, né? O problema de ordenação vocês já devem conhecer, né? Dado um vetor ou, né, uma lista de elementos, que no caso vou usar números, o problema de ordenação consiste em rearranjar esses elementos de tal forma que eles fiquem em ordem crescente, em geral. Você pode ordenar em ordem decrescente também, né? Mas, em geral, quando a gente fala ordenação, o padrão é ordem crescente, certo? Então, aqui nesse caso, eu teria que reordenar esse vetor e ficar 1, 2, 3, 5, certo? E esse aqui é um algoritmo muito simples e também ineficiente para resolver esse problema de ordenação. E a gente chama de algoritmo da bolha, bubble sort, ou algoritmo de trocas sucessivas. Vamos tentar entender a ideia dele rapidamente, ele é bem simples. Veja que ele tem dois fors alinhados, né? A entrada dele é um vetor, e o que eu quero é ordenar os elementos desse vetor, aqui no caso é um vetor de inteiros, mas isso também não importa muito, pode ser um vetor de qualquer coisa. E aí eu tenho dois fors alinhados, um dentro do outro. Um for tem um contador i e o outro for tem um contador j. O contador i começa na última posição do vetor. E ele vai, a cada iteração, decrementando esse i até ele chegar em 1. Né? Ele chega em 1, ele executa para o 1, quando ele chega em 0 ele para. Né? E o j, ele sempre começa na primeira posição do vetor, na posição 0. E ele vai andando, e esse for está dentro do i, né? Então esse for depende do i. O j vai andando enquanto ele for menor do que o i, certo? Então o j vai andar, o i vai ficar parado e o j vai ir andando até ele chegar uma posição antes do i. Quando isso acontecer, esse for de dentro aqui vai acabar. E aí ele vai decrementar o i. E o que ele faz aqui dentro? Ele simplesmente compara o elemento na posição j com o elemento seguinte. Se o elemento na posição j é maior do que o elemento seguinte, ele troca esses dois elementos de lugar, né? Porque eu quero ordenar de forma crescente. Então, ele vai trocar, né? Então, aqui, ele começa, o j começa em 0, ele vai comparar o 2 com o 5. 2 é maior que o 5? Não. Então, ele não vai fazer nada. Ele vai simplesmente... o j vai voltar e o j vai ser incrementado. Certo? E agora ele vai comparar o 5 e o 3. O 5 é maior que o 3? É. Então ele vai trocar esses dois caras de lugar. Né? Esse método de troca aqui é um método, né, que simplesmente pega essas duas posições do vetor e troca elas. Tá? Então vai acontecer isso aqui. Né? Ele vai trocar o 3 com o 5, porque o 5 é maior do que o 3 e o 5 tem que ficar depois do 3. Né? Então eu vou... E esse algoritmo chama algoritmo da bolha porque é como se fosse cada número fosse uma bolha dentro de um tubo, né, de um líquido ali, e o tamanho da bolha dependesse do tamanho do elemento aqui, né, e aí as bolhas maiores vão subindo, né, e as menores vão ficando mais para baixo. Tá bom? Então aqui ele trocou o 3 e o 5 e vai seguir a vida. Né? E aí ele vai comparar o 5 com 1, vai ver que o 5 é maior que 1, vai trocar. E aí agora ele vai parar, o for interno vai acabar, né? Porque o j vai ser incrementado e vai se tornar igual ao i, isso que vai dar falso, ele vai parar
e vai voltar para o for de fora. E o for de fora, para continuar, ele vai decrementar o i. Né? Então o i vai voltar para cá e aí ele começa o for de dentro novamente. Ele vai dar agora outra passada nesse vetor, fazendo as mesmas comparações. Certo? Só que ele vai parar agora uma posição antes, né? Ele não vai agora até a penúltima posição, ele vai até a antepenúltima posição. Por quê? Porque o 5 já está no lugar certo. E isso não foi coincidência. Sempre, nesse algoritmo, depois da primeira passada no vetor, o maior valor do vetor, com certeza, vai estar na última posição. Okay? Ele garante isso. Só se você pensar um pouco, você vai se convencer disso. Bom, qual o custo desse algoritmo? Como que a gente calcula o custo desse algoritmo? A gente teria que fazer aquela tabelinha que a gente fez para a busca sequencial, né? Dar um custo para cada operação e ver quantas vezes cada operação vai ser executada, correto? Só que a gente já aprendeu um monte de coisa, né? Que a gente faz um monte de simplificações para fazer análise assintótica. Primeiro que a gente coloca todas as operações com um custo constante. Depois é que essa constante, a gente ignora ela, o tamanho dela, né? Não é que a gente ignora a constante toda, mas a gente ignora o tamanho dessa constante. Então, se eu tenho uma operação ou duas operações, para mim é a mesma coisa. Se eu executo uma operação n vezes ou duas operações n vezes, para mim é tudo, né, da ordem de n. Então, agora a gente pode fazer uma análise bem mais focada, né? Antes de fazer a análise, a gente tem que lembrar, né, que a gente tem que fazer a análise de pior caso. Qual que é o pior caso desse algoritmo? É quando o vetor estiver em ordem decrescente. Né? O pior caso é quando esse teste aqui sempre for verdadeiro, né? Que ele sempre vai fazer essa troca. Né? E isso acontece quando o vetor está na ordem inversa do que eu quero. Okay? Bom, e aí vamos primeiro ver, né, quantas vezes esse for vai ser executado, o for de for. Ó, ele começa com n-1, né, e aí ele vai decrementando esse i até o i chegar em zero. Né? Quando o i chegar em zero, ele para. Então, ó, ele vai executar esse for para o i igual a n-1, depois para o i igual a n-2, n-3, assim por diante, até o i 1. Quando o i for 1, ele vai executar. E aí vai decrementar, o i vai valer zero e ele vai parar esse for. Ok? E quantas vezes esse for aqui vai ser executado? Quer dizer, bom, esse for vai ser executado, né, n-1, n-2, né, ele vai ser executado para cada valor de i, ele vai ser executado esse for, né, ele vai ser executado n-1 vezes, né, porque 1, 2, né, se você olhar de trás para frente aqui, você vai ver que aqui eu tenho n-1 elementos. Então, o i, esse for de fora, ele vai iterar n-1 vezes. Então, ele vai executar esse bloco aqui, que é esse for, n-1 vezes. Agora, quantas vezes cada uma dessas execuções, né, para cada execução, cada iteração desse for de fora, esse for de dentro vai executar um número diferente de vezes, né? Isso é uma complicação para analisar esse algoritmo, né? Mas, ó, uma coisa a gente sabe, ó, esse for de dentro, ele vai ser executado i vezes, né? Sempre. Ó. Ele começa em zero, o j começa em zero e sempre vai até i-1, certo? Então, esses dois, esse if e a troca, no pior caso, vão ser sempre executados i vezes. Certo? Só que o i varia, né? Então, o i vai ser, na primeira iteração, vai ser n-1. Então, na primeira iteração, esses dois comandos vão ser executados n-1 vez. Aí, na segunda iteração, n-2, n-3, até uma vez. Então, o custo total desse algoritmo vai ser proporcional a quantas vezes essas operações aqui vão ser executadas.
Todas essas outras operações aqui vão ser executadas de forma proporcional, né? Então vão ser constantes aqui que você vai que vão estar multiplicadas por esses contadores aqui. Então o custo desse algoritmo eu vou ter duas operações sendo executadas n-1 vezes, depois n-2, e assim por diante. Então, é isso aqui. O custo desse algoritmo é n-1 mais n-2 até 1. Aí tem as constantes aqui, né? Teriam as constantes aqui, porque são duas operações, tem essas operações aqui, tem essas operações que vão ser executadas também, né, algumas vezes. Essa aqui n-1 mais n-2 e assim por diante. Mas isso tudo pode ser negligenciado e a gente tem no final que o custo é simplesmente esse somatório. E se você usar a fórmula da PA, isso aqui é uma PA, né? Se você aplicar a fórmula da PA ou fazer essa conta de alguma outra maneira, você vai chegar nesse valor aqui, ó. O custo desse algoritmo é n² menos n dividido por 2. E aí, a gente já viu, né? Dividir isso aqui por 2 é a mesma coisa que você falar meio vezes n² menos meio vezes n. Então, são duas constantes. E aí, como eu tenho um polinômio aqui que o maior grau é 2, eu sei que isso aqui é O de n². Tá? Então, a gente não precisa mais fazer sempre aquela continha do C e do n0. Tá? A gente já sabe, né, que os polinômios aqui são sempre eu caio nesse caso. Aqui a gente tem os gráficos de diversas funções para a gente ter uma noção da relação entre diferentes funções e para saber, né, quais funções são maiores do que as outras. E uma noção assim de quão maior, né, cada função é. E às vezes a gente perde essa noção. A gente não tem essa noção, né, clara se a gente não visualiza. Então, ó, o O de 1, que seria, né, um algoritmo de tempo constante, ele não depende do tamanho da entrada. Você pode passar 10 elementos ou 1 milhão de elementos e o custo dele não vai mudar, certo? A gente não consegue ver o gráfico do O de 1, está embaixo aqui desse gráfico vermelho, que é o O de log n. Tá? Então, o O de log n, você fala, mas o O de log n é constante? Então, não é constante, mas ele cresce muito lentamente. Então, como a gente está plotando aqui o O log n junto com o O de n fatorial, eu simplesmente não consigo ver o crescimento do O de log n, porque ele, comparado com n fatorial, ele é muito pequeno. Tá? Se a gente plotar o O de log n sozinho, né, vocês vão ver aquele gráfico tradicional do log n. É que esse eixo aqui está com uma escala diferente desse. O O de n, ó, o O de n está aqui, certo? Ó, 100 está alinhado com 100, né? Então isso aqui na realidade não é nem O de n, isso aqui é o n mesmo, a função n. Certo? N log n já está aqui em cima. N ao quadrado é maior do que n log n, né? N é bem maior que log n e o n vezes n é bem maior do que n vezes log n. Esse aqui é o O de 2 elevado a n, que cresce quase vertical aqui, né? E mais vertical ainda é o n fatorial. Então isso só para a gente ter uma noção das ordens dessas funções. Para a gente ter mais uma noção prática também, vamos ver uma historinha que o Cormen apresenta no livro dele e tem na apostila do professor Fábio também. Suponha que você tem um supercomputador nas suas mãos que executa 100 milhões de operações por segundo.
Provavelmente isso aqui hoje em dia nem é um supercomputador mais, tá? Talvez os nossos celulares já façam isso. Mas é só um exemplo, tá? Então, um computador que executa 100 milhões de operações por segundo. Mas você vai rodar nesse computador um algoritmo ineficiente. Por exemplo, o algoritmo da bolha. O algoritmo da bolha é bem ineficiente para a ordenação de um vetor, tá? Mas, por outro lado, você está além de estar com um supercomputador, você é um programador ninja e você conseguiu implementar o algoritmo da bolha com uma constante muito pequena, tá? Então aqui eu não estou olhando para a ordem do custo, tá? Eu estou olhando para o custo real, vamos supor, tá? Eu consigo calcular porque eu estou numa máquina específica, então eu consigo calcular o custo real desse algoritmo. E você é um programador ninja e você conseguiu uma constante muito baixa. Por outro lado, o seu colega, ele tem um laptopzinho simples que executa só 1 milhão de operações por segundo, 100 vezes mais lento do que o seu supercomputador. Mas o seu colega, ele gastou mais tempo que você e ele implementou um algoritmo eficiente para a ordenação. Ele não implementou o algoritmo da bolha, ele implementou o Quicksort, que é um algoritmo muito eficiente para a ordenação. Só que o seu colega é um noob. Ele está no primeiro semestre ainda. Ele não está no segundo semestre igual vocês. Ele mal sabe programar. Então, ele fez uma implementação do Quicksort muito ruim, uma constante de 50. Então, só que o Quicksort, o custo dele é n log n, o custo assintótico, né? O da bolha é n quadrado, o Quicksort é n log n. Mas a implementação do seu colega noob tem uma constante muito alta. Então, vamos comparar agora esses dois algoritmos em uma entrada específica. Tá? Então, vamos pensar num vetor que tem 1 milhão de elementos. Nesse ambiente aqui do seu colega, ele vai levar 16 minutos, um pouco mais de 16 minutos para executar no laptop dele. Se você pegar a sua implementação ninja rodando no supercomputador, adivinha quanto tempo vai demorar? Mais de 5 horas. Então, né, você vê que da onde veio essa diferença, né? Do custo assintótico, né? Do n quadrado. Isso aqui, apesar de ser só 2 multiplicado por n quadrado, e aqui é 50, e aqui esse cara é 100 vezes mais lento do que aquele, mesmo assim, com 1 milhão de elementos, essas diferenças se anulam, né? E o que vai falar mais alto é o custo assintótico do algoritmo. Então a gente viu, né, a notação O. A gente consegue então fazer uma análise de um algoritmo, né, de uma forma simplificada, mas de uma forma significativa. Né? E a gente consegue dizer que o custo de um determinado algoritmo é limitado, né, por uma função simples, né, que permite a gente comparar algoritmos de uma forma bem sistemática e objetiva. Assim como existe o O do G de N, existe também o ômega do G de N, o conjunto ômega, tá? O conjunto ômega é o contrário, né? Se o O, você limita a sua função superiormente, né? Então você diz que a sua função não cresce mais do que outra assintoticamente. O ômega fala o contrário, fala que a sua função ela é maior, né? Ela está limitada inferiormente por uma outra função, também de forma assintótica, tá? A definição do ômega é idêntica à definição do O, você só inverte os sinais ali, tá? E aí ainda existe o θ, que é algo que amarra dos dois lados, tá? Então, isso aqui é menos usado em análise de algoritmos, mas é importante vocês saberem que isso existe. E por fim, vamos falar então de algumas limitações
desse tipo de análise, tá? Isso aqui é super importante, isso é super usado, mas, né, dado todas as simplificações que a gente faz, né, para fazer esse tipo de análise, ela tem suas limitações, né? Então, primeira coisa é que na prática as constantes são importantes, tá? Então a gente joga as constantes fora e não significa que elas são totalmente desprezíveis, tá? Mas elas são importantes, em geral, quando a ordem dos algoritmos é a mesma. Então, se você pega dois algoritmos de ordenação, por exemplo, o Quicksort e o Merge Sort, os dois são da ordem de n log n, são algoritmos assintoticamente eles são ótimos. Entretanto, o Merge Sort tem constantes maiores do que o Quicksort. Então, o Merge Sort ele é sistematicamente mais lento do que o Merge Sort é sistematicamente mais lento do que o Quicksort, porque as constantes são maiores. E isso vale também para diferentes implementações do mesmo algoritmo. Tá? Então, você pegar você que é um programador ninja, implementar o Quicksort e pegar aquele algoritmo noob lá do Quicksort implementado pelo programador noob, o seu vai ser bem mais rápido do que o outro. Então, nesses casos, as constantes são importantes. Tá? Outra limitação da análise que a gente fez é a questão da gente usar o pior caso. O pior caso tem aquela vantagem de você estar provando que o seu algoritmo nunca vai ser pior do que aquilo. Em nenhum caso. Você provou que o pior caso dele é aquilo. Mas às vezes o pior caso, em alguns problemas, para alguns algoritmos, ele pode ser muito raro. E aí essa medida de pior caso ser muito ruim. Ser muito longe da realidade, né, na maior parte do tempo. Isso, de novo, posso usar como exemplo o Quicksort. O pior caso do Quicksort não é odd n log n. O pior caso do Quicksort é odd n ao quadrado. Então, o Quicksort, ele o custo de pior caso dele é ruim. Só que o pior caso do Quicksort é muito raro. O pior caso do Quicksort, existem diferentes versões do Quicksort, mas do Quicksort mais padrão, que eu posso falar assim, é quando o vetor está ordenado. Já está ordenado. Você não precisaria fazer nada para ordenar ele. E esse é o pior caso do Quicksort. Então, nesses casos, a análise de caso médio é mais indicada. E é o que foi feito por Quicksort, né? O Quicksort, na média, ele tem custo n log n. Porque o pior caso é raro. Então, na hora que você pondera todos os casos ali, na média ele fica da ordem de n log n. É isso então, pessoal. Muito obrigado.